Boa noite a todos. Eu oro para que o Senhor possa abrir a nossa mente do entendimento sobre a sua palavra em nome de Jesus. Pai, te louvamos por esta noite. Obrigado pelos nossos líderes, irmãos e irmãs, aqui na sede e em todos os estados, em todos os países onde estão reunidos neste momento. Oramos, Senhor, que possa estar no meio de cada congregação de uma forma poderosa em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que tudo aquilo que parece ser familiar, mas aqui possa nos elevar, para que possamos avançar e possamos aprofundar nas coisas de Deus em nome de Jesus. Enriqueça o nosso tempo familiar, para que através disso possamos fazer um progresso muito maior em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua resposta. Em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe. Pode assentar. Marcos 1, 35. Marcos 1, por favor, abra sua Bíblia. 35. Diz assim no versículo 35, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, estamos a aprender de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único, que esteve com o Pai para a eternidade, até a este momento estava aqui na terra. Quando ele veio para este mundo, somos dito que ele se apartou, ele se esvaziou do seu tempo divino, a autoridade divina. Queria viver uma vida como o Filho de Homem, que nós possamos ver que é possível para ele viver essa vida na bondade de Deus, na parte de Deus, e tudo quanto nós teremos ter do Pai, possamos saber que era possível para ele, é possível também para nós, como sempre. É por isso que ele fez isso que fez, e somos dito que ele, muito cedo de manhã, é um ensino para nós que neste dia particular, quando ele se levantou de manhã, ainda fazendo escuro, isso era uma prática regular, não era apenas visitar o Pai, não era falar com o Pai, ouvindo do Pai uma vez e outra, era algo regular. Isso foi escrito para a nossa ilustração, para o nosso exemplo. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu ainda escuro, antes de outras pessoas acordarem para ir fazer os seus negócios, antes das pessoas acordarem a correr de um lado ao outro, acordou muito cedo e saiu. Por quê? Queria algum lugar para que ele se ajoelhasse, onde queria, um lugar onde se acomodaria para fazer essa oração. Ele queria um lugar quieto, um lugar onde devia se concentrar naquilo que queria falar com o Pai sozinho. Se apartou-se para um lugar e ele foi ali para orar. O que nós aprendemos? Em 1 de Pedro 2, 21, ele diz, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele escutou o Pai, também devemos. Ele leu a palavra de Deus, sim, devemos fazer também. Tinha o conhecimento da palavra de Deus, escrito no Velho e no... Sim, também devemos fazer. Ele orava para o Pai, sim, também temos que fazer, porque ele nos deixou o exemplo. E nesta área de devoção familiar, ele deu o exemplo, deixou o exemplo para que nós possamos seguir o seu exemplo. Em Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3. Ele diz:
Bem-aventurado aquele que lê. Ele quer que nós possamos ler a palavra de Deus, revelações de Deus, as escrituras que foram escritas para nós. Ele diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Ele quer que você leia, e quando você não lê, então pode ouvir. Então, estamos ajuntados então, para ouvir a Bíblia. Então, a Bíblia, agora que podes colocar no seu telefone, pode estar no teu computador. Então, usa isso regularmente. Segunda-feira, estudo bíblico. No domingo, na comunhão. Então, você pode ler. Também pode ouvir as coisas de Deus. Bem-aventurados aqueles que leem e os que ouvem as palavras que estão escritas. Estas palavras que estão escritas, estas palavras é para obedecer, é para guardar, é para usar essas palavras. Assim que a palavra nos ensina e nos revela, é para praticar. Assim que temos o tempo tranquilo, temos tempo devocional, lemos a palavra de Deus, meditamos na palavra, então memorizamos a parte da palavra, então aplicamos a palavra em nós, todo membro da família aplica a palavra para ela, então aquele que é crente aplica a sua vida como um crente. Se você é ministro, então o seu tempo você aplica esse vídeo, você desenvolve, você é um pai, você é uma mãe, você é um empregado ou empregador, você lê a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus nessas áreas da sua vida, porque as bênçãos não são apenas para os que ouvem, são apenas para os que ouvem e praticam e guardam essas coisas que estão guardadas aqui. Ele diz: porque o tempo está próximo, o tempo está próximo. Então, se nós sermos descuidadosos sobre o tempo tranquilo, se éramos descuidadosos de guardar a palavra, então não temos agora a razão de sermos descuidadosos, porque o tempo de vinda de Cristo está próximo. O tempo está próximo. Se havia tempo de ler um pouco a palavra de Deus, qualquer tempo temos que obedecer à palavra de Deus. Esse tempo é agora, porque o tempo está próximo. Agora, como é que nós vamos fazer o tempo tranquilo? Então, alguma coisa você vinha fazendo por 10, 15, 30 anos ou mais. Então, você estava já a fazer desta mesma maneira, se dava frutos ou não. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje. Como é que nós podemos fazer de uma forma frutífera? Como é que podemos ter o tempo tranquilo de uma forma frutífera? Como é que nós podemos desenvolver este tempo na nossa vida? Como é que podemos aplicar para que possamos dizer que estamos na Escritura, pessoalmente estamos na Escritura, como membros de Cristo, é também frutífero, é proposital, isso é poderoso. Nesta noite vemos a mensagem: o tempo tranquilo e proveitoso para os crentes e famílias. Para os crentes, de um lado, como indivíduo, e também em família, do outro lado. Se tens esposa, filhos, marido e mulher, então, se você tem família, tem que ter tempo tranquilo, filhos e filhas. Então, muito cedo, essas crianças, então, vocês se ajuntam, então, entendam que este é o evento importante todos os dias na família. O tempo tranquilo e proveitoso para os crentes e famílias. Iremos dividir a mensagem em 3 partes. Tempo tranquilo, pessoal, para a comunhão devocional diária. Ponto número 2. Tendência questionável, perplexa de infidelidade entorpecida e adormecida. Isto não aumenta a nossa fé, não nos deixa desenvolver.
Ele faz com que nós estejamos adormecidos. Devoção como usual e não aumenta nada na nossa vida, não nos ajuda a fazer o proveito para a nossa vida, não é bom. Então é por isso que se diz no segundo ponto: tendências questionáveis, perplexa de infidelidade, entorpecida e adormecida. Ponto número 3. A transformação acelerada de lucrativa em direção a um divinamente futuro determinado. Ele nos dá a paixão por causa deste tempo tranquilo que nós fizemos de uma forma própria. Então ele nos transforma divinamente futuro determinado. Ele divinamente futuro e determinado. O que isso quer dizer? Todo filho de Deus tem futuro. Tem futuro. O futuro final é o céu. Mas aqui na terra, Deus nos chamou para um propósito particular. Estamos no reino. Talvez no seu futuro você será um pastor, no seu futuro você vai ser o ministro, no futuro você será o líder, no futuro você vai se ocupar de uma forma particular. Todas as pessoas que você leu acerca deles na Bíblia, eles se tornaram isto ou aquilo. Então houve um período de preparação. Então tinham que olhar para esse futuro. Você tem um futuro. O Senhor te chamou para ter um futuro. E o seu tempo tranquilo vai contribuir para te transformar, para te qualificar para ser o homem, a mulher que será divinamente determinado. Tempo tranquilo pessoal para a comunhão devocional diário. Então vemos para Lucas 10, encontramos Maria que sentou-se ao lado de Jesus, e fomos dito em capítulo 10 de Lucas 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. No versículo 39 diz: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Conhece a história, mas veja 42. No versículo 42 ele nos diz: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É uma escolha pessoal que você vai organizar o seu tempo. Organiza o seu tempo então na sua tabela. Então conhece todas as atividades do dia. Então você sabe o que você deve fazer, se você vai trabalhar, se você vai para a machamba, se você vai a uma fábrica. Você sabe, você organiza o seu tempo de ter este momento. Então você senta nos pés de Jesus Cristo, ouvir a palavra, ler a palavra, e você terá boa qualidade de tempo perante o Senhor, como Jesus de manhã. É por isso que nós estamos a ver que é pessoal. Maria e Marta eram irmãs, estavam vivendo na mesma casa, mas Maria fez uma escolha pessoal. Então, há 3 coisas que devemos observar quando nós vemos em tempo tranquilo pessoal para a comunhão devocional diária. Verdadeira comunhão com Deus. Verdadeira comunhão com Deus. Então veja 1 de João 1, versículo 3. Então precisamos de comunhão com Deus. Mulher e marido estão na casa, parentes e filhos, então precisam de comunhão. Então Deus, nosso Pai que está nos céus, nós filhos e filhas aqui na terra, precisamos desta interação e precisamos desta intimidade, esta comunhão com o nosso Pai espiritual. Veja 1 de João
1:3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que aquilo que nós vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Agora, João, o amado, estava a escrever para toda a igreja e não estava presente fisicamente em todas as igrejas. E como é que nós vimos e ouvimos, declaramos para ti? Ele declarou isso para ti. Mateus escreveu o que viu e que ouviu. Marcos escreveu o que ouviu e que viu. Lucas escreveu o que ouviu e o que viu. João escreveu o que viu e que ouviu. E também em Atos dos Apóstolos escreveram também o que viram e o que ouviram. E as epístolas todas juntos que nós vimos e ouvimos declaram para ti. E revelação também, o que João viu, o que ouviu, então declarou para nós. Isso quer dizer que todo o Novo Testamento é o que nós vimos e ouvimos, declaramos. E o Moisés declarou Gênesis, Levíticos, Números e Deuteronômios, o que viu e o que ouviu. E a partir de Josué até o fim do Velho Testamento, todos os profetas, todos os escritores, todos os autores, o Senhor lhes inspirou. E agora nós temos toda a Bíblia, aquilo que nós vimos e ouvimos, declaramos-vos a vós pela escrita, para que também tenhais comunhão conosco, para que tenhais também comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Entenda, nós tomamos a Bíblia, tomamos a palavra de Deus, e tudo quanto os profetas, evangelistas e professores e outros do Velho e Novo Testamento, aquilo que viram e ouviram, eles escreveram para nós, assim que para que nós possamos ler, aprender, possamos ter comunhão com o Pai e também com Jesus Cristo. Nós teremos comunhão um para com o outro. Então estamos para ver ao Jeremias 15. Em Jeremias 15, 16, olhamos para a palavra de Deus, nós vasculhamos a palavra de Deus. Jeremias 15, 16, achando-se palavras, logo as comi. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. Assim que olhares para a sua Bíblia, de Gênesis para Malaquias, então você tem muitas coisas que Deus disse. Então, você encontra no Novo Testamento, onde o Senhor disse: eu colocarei a minha palavra na sua boca, na boca de Jesus Cristo. Então, somos ditos que falou o Senhor pelos profetas, mas agora, nestes últimos dias, Ele fala a nós pelo seu Filho. Ele nos dá a palavra de Deus. A palavra foi achada. Se você abre a Bíblia, então você vai apanhar a palavra concernente à salvação, palavra concernente ao crescimento do Espírito, a palavra concernente à força. Eu as comi. É como tomando mata-bicho, para que o meu corpo, eu tomo isso e vai construir a minha vida espiritual. Agora, quando nós tomamos, quando comemos a palavra, quando alguém come uma fruta, não come coisas que não são cozidas. Essas coisas que não são cozidas, temos que preparar. Assim que também vemos a palavra de Deus, está escrita. E algumas vezes é um versículo, mas às vezes não pode ler apenas um versículo. Então tens que colocar isso no fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado como fogo. O Espírito Santo foi nos dado como água. O Espírito Santo vai aplicar a palavra, vai interpretar a palavra. Assim como cozemos os nossos alimentos, precisamos de água, o fogo, para que possa ser
possa nos alimentar. O Espírito Santo como fogo, o Espírito Santo como água, ele prepara a palavra de Deus que foi dado pelo Espírito. Agora podemos comer, podemos tomar. Entenda, quando você come, você toma esta palavra, então leva a comida na boca, então você tem que mastigar, depois você vai deixar para que possa, você digere, você mastiga bem, para que isso se torne como partículas, para que possa introduzir sistema. Mesma coisa, a palavra de Deus, quando nós temos o tempo tranquilo, não é apenas, sim, já aprendi, não, aplica essa palavra, medita nessa palavra, até que chegue na sua mente, até que chegue no seu sistema, até que possa gerar células para ti, e tudo quando você precisa nessa palavra, você vai conseguir por mastigar, meditar na palavra, a palavra, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Agora vamos para o segundo ponto, o fundamento da piedade. A palavra de Deus é o fundamento da piedade. Ele é piedoso, ele é santo, ele é justo. É a sua palavra que cria, que nos dá esta mesma natureza. Veja 2 de Timóteo 2, versículo 19, 2 de Timóteo 2, 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Como é que podemos ser pessoas de Deus? Lembra, todo aquele que é nascido neste mundo é nascido sem justiça, sem piedade, sem a graça para fazer o bem. E Jesus disse aos judeus: o vosso pai é diabo. Como é que é parte da humanidade essa? Aqueles que não são filhos de Deus, como é que fazem as suas coisas? O Senhor conhece os que são seus. O qualquer que profere o nome do Cristo aparta-se de iniquidade. A única conexão que nós temos com Deus é pela sua palavra. É a palavra que é revelada por nós. Como podemos cruzar? Os filhos de Deus agora somos filhos de diabo, mas agora seremos filhos de Deus. É apenas pela palavra. Não veremos nas nuvens, não veremos isso na vegetação, nos mares, mas a única conexão que nós temos, que Todo-Poderoso, é a palavra de Deus. Se alguém quer ser filho de Deus, filha de Deus, ele viu a palavra. Se alguém quer ser servo de Deus, ministro de Deus, ele ouviu a palavra. Alguém quer se fortalecer, ouviu a palavra. Quer ter a intimidade com Deus, ele tem que viu a palavra. É por isso que o tempo tranquilo é importante, ler a Bíblia, entender, sabendo que você está conectado com Deus. É por isso que é muito importante. Este é o fundamento da piedade, é o fundamento da graça de Deus que vem para a nossa vida. O Senhor conhece os que são seus. Conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se de iniquidade. Você entenda. O salmista disse: eu fui gerado no pecado, na iniquidade fui gerado. E este pecado, esta iniquidade foi a causa que nos lidera para o Satanás. Então, você que diz que não quer ser do Satanás, quer pertencer ao Todo-Poderoso, tudo bem, se isto tem que ser o caso. Assim que nós fomos nascidos na iniquidade, só fomos nascidos do pecado na transgressão. Então, a palavra de Deus nos diz: este é aquele que deve se fazer filho de Deus. Então vai fazer o quê? Vai se apartar da iniquidade. Olhamos para Jesus Cristo, nosso Salvador, ele diz: qualquer que
vier a mim, não, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós vimos, escrevemos para que vós também tenhais comunhão com Deus. E sabe que quando você vier a Deus, Ele não vai te rejeitar e vamos nos apartar da iniquidade. Então, por isso temos esta conexão. Agora somos membros da família de Cristo. Veja versículo 21. De sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vaso para honra. Aprendemos que não é apenas suficiente de ser o filho de Deus. O Senhor conhece os que são seus. Sou filho de Deus, filho de Deus, no reino de Deus. Mas agora, eu quero ser o vaso para honra. Eu quero carregar o Espírito precioso. Eu quero carregar isso para o mundo. Eu quero carregar a palavra de Deus. Eu quero carregar isso para o mundo. Eu quero ser um vaso. Como serei um vaso? O vaso que será limpo, o vaso que não vai ter ferrugem, que pode contaminar aqui o produto que está lá dentro. Se tenho que dar alguma coisa pura às pessoas, se quero dar alguma coisa que vai energizar as pessoas, este vaso tem que ser um vaso de honra. Como é que isso vai acontecer? Santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. A sua obra será boa. Você será preparado para toda a boa obra em nome de Jesus. Lembra, isto é a fundação. E é um tempo, é devoção que nos ajuda todo o tempo, que isto não deve ser, isto não pode acontecer, isto não pode ser o meu caráter, isto não pode ser a minha vida. Se eu fizer isto, eu serei puro e mais doce para o uso do Senhor, e assim vai acontecer com cada um de nós em nome de Jesus. Número 3 agora, o alimento para o crescimento. O alimento para o crescimento. Então, vemos para 1 de Pedro. 1 de Pedro 2, 2. 1 de Pedro 2, 2. 2 diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado. Desejar o leite racional. Então, todos nós crescemos na família. E assim como crescemos na família, lembramos que, como família, os nossos parentes, quando éramos meninos, os juntávamos na mesma mesa e comíamos. Assim, nós jovens comíamos no mesmo sítio, então eles também. Pode ser chá ou café, ou cereais, ou outras coisas. O leite não é apenas para as crianças, também é para todos os crentes. O leite é para papai, para mamãe, o leite é para mãe, para pai, o leite é para ministros, missionários e todos, mas o novo nascido começa com isto, como um menino novamente nascido. Desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Você crescerá em graça. Você precisa desse leite. Você quer conhecimento, saber o que fazer na sociedade. Precisa de comida. E esta comida é a palavra de Deus. Sincero, não adulterada, leite puro, para que deles vá crescendo. Ele nos diz que se é isto que vai nos dar o crescimento, devemos ter isso. Mateus 4. Mateus 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Está escrito. Tudo bem? Como é que sabia que está escrito? Se não leu a palavra. Ele leu a palavra, lembra? Ele foi nascido como bebê. Assim que nasceu como bebê,
A Bíblia nos diz que ele cresceu, o Lucas nos diz, ele cresceu em força, ele cresceu em conhecimento, ele cresceu no favor de Deus e com o favor do homem. Como fomos apontados, escolhidos, ele deixou o seu reinado para vir crescer como nós. É por ler estas palavras que podemos aprender. Quando estava com os professores no templo e os parentes tinham saído, quando voltaram, encontraram discutindo as escrituras com aqueles sacerdotes, significa que estava a ler as escrituras. Então perguntava, então respondia. Perguntava, o respondia, ele sabia, conhecia a palavra, lia a palavra. Ele nos deu o exemplo para que nós também possamos ler a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus. Como é que saberemos? Como é que ele leu? Como é que soube? Como é que sabia? Como é que sabia sem ir para a escola? É o que ele aprendeu na sua escola. É algo pessoal, é devoção pessoal. Olhando para a palavra de Deus por si mesmo. E passou isso para ti, e passou isso para mim. Ele respondeu, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, vai viver de pão sim, mas não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que ele disse isso? Porque nós constituímos três partes. Temos o corpo depende da comida natural. Temos o corpo, depende do físico, comida física que comemos. Então, mas esta comida física não vai ministrar para o nosso espírito, não vai ministrar para a nossa alma. O homem tem alma, tem espírito, e é parte do corpo, ele tem que comer para a parte física. Então, se o seu corpo está forte, que tal o espírito, a alma? É por isso que ele diz, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, quando eventualmente terminar aqui na terra, Jesus Cristo ainda não ter vindo, e temos que ir para o céu através dele. Lembra o corpo vai morrer e o corpo será enterrado. E se o homem apenas vivia de comida física, então vai terminar no corpo, mas o espírito e a alma vai se esvaziar. Não teve os nutrientes, todas as promessas de Deus. Onde o espírito irá? Se o espírito e a alma não teve o poder da graça de Deus para viver, onde é que o espírito irá? É por isso que ele disse, assim que você alimenta o seu corpo pelo mantimento, você está a alimentar o seu corpo, mas para o espírito, alimenta o espírito com coisa espiritual, que é a palavra de Deus. Veja Romanos 10, 17. 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Vamos voltar para a nossa família. Na nossa família, uma criança nasceu e a criança não sabe, não conhece a mãe, a criança não conhece o pai, a criança não conhece os irmãos, meu irmão, minha irmã, mas pela palavra, sabes, os membros da família, os jovens começam a dizer mamã, mamã. Então, a criança está a ouvir isso. Então, a criança também vai dizer mamã, mamã. Então, os irmãos vão dizer papá, papá. Então, vai pegar isso. Ela também vai dizer papá, papá. Então, vão dizer papá vai me dar isto. Então, ela também, a criança, vai dizer papá vai me dar isso. O ponto é, a criança conhece o pai
pelas obras, ou melhor, pelas palavras que se falam na família. A criança conhece a mãe pelas palavras que se falam na família. Aquela criança sabe que mãe vai me dar mata-bicho e não vai falhar pela palavra que é falada na família. A criança sabe que papai me prometeu comprar isto e vai fazer, não vai falhar, pelas palavras que se falam na família. Mesma coisa. O que deu a fé da confidência naquela família, no seu pai, na sua mãe, é a palavra falada, a fé. O que dá essa fé? O que dá essa confidência? De Todo-Poderoso nos dá esta confidência nas promessas de Deus, nos dá confidência nas profecias da palavra de Deus, nos dá confidência em tudo quanto nós lemos pela palavra, para que isto, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir a palavra é muito bom, é importante. E crer na palavra também é importante. Ler a palavra é muitíssimo importante. Agora, esta palavra nos dá o que nos dá? As cartas das palavras, as letras da palavra comunhão. Estabelecimento, nos estabiliza, estabiliza. Se você está a ler a palavra de Deus, vai te estabilizar. Você vai conhecer as dificuldades e você será uma pessoa estabilizada. Homem, mulher, ministro estabilizado. A palavra de Deus nos dá a luz. Salmos 119, 105, então, e 103, nos dá, a palavra nos dá a luz. Nós precisamos da luz, luz eterna, luz abundante, luz vitoriosa, luz de vitória. A palavra nos dá a luz. A palavra que eu falo a vós é o Espírito, é vida. Então, João 6 nos dá ordem. Ele diz, 105, a nossa vida estaria espalhada se não tivéssemos a palavra. Mas assim que você ler a palavra, assim que aprender da palavra, a sua vida estará em ordem em todos nos seus passos. Então, o W ali é sabedoria. Então, a palavra de Deus nos concede sabedoria, nos concede força. A palavra de Deus nos empodera e nos capacita, nos dá a força e Ele nos dá a vida, a saúde. Se comemos a palavra, Ele diz que eu vou te dar força, vou te dar vida, vou te dar saúde na sua... Provérbios 4, 20 a 24. Ele nos dá o crescimento, Ele nos dá o aumento. Então, se semearmos algo, Ele dá, um dá 100, um dá 50. Ele nos dá também poder. A palavra de Deus nos dá poder. Ele diz em Hebreus 1, 3. Hebreus 1, 3. Nos levanta. Ele vai te levantar. Ele é capaz de te levantar. Ele faz com que o homem e mulher possa ter o estatuto espiritual, assim que vais crescendo no estatuto do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que o nosso tempo tranquilo, devoção familiar, seja frutífero em nome de Jesus. Amém, amém. Ponto número 2 agora. Ponto número 2, tendência questionável, perplexa de infidelidade, entorpecida e adormecida. Agora, isto nos mostra que não é suficiente de ler a palavra.
temos que ir além da leitura. Temos que ter a palavra dentro de nós, injetado em nós. Veja Mateus 13. Mateus 13, 15. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Então entendes agora que este é o dito. Eles dizem que os seus ouvidos tapados, os seus ouvidos tapados. Por causa disso, o Senhor não os fará ver. Eles são surdos e mudos. Mesmo que ouvirem o som da palavra de Deus, esta palavra não tem nenhum impacto. Não entendem do coração, não são convertidos, não são curados. Mas não lê a palavra de Deus. Atos 13, 37. Mas aqueles que Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja vos notório, varões, irmãos, que por este se vos não entendem as Escrituras. Não entendem as Escrituras. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém. Se somos surdos, não podemos entender. O que traz essa surdez? O que traz essa situação? Devoção familiar sem fé. Devoção familiar sem fé. Então, somos ditos em Hebreus 4, 1 e 2. Hebreus 4, versículos 1 e 2. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. E no versículo 2 diz: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a mesma palavra foi pregada a eles, a mesma palavra da graça, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. A palavra da pregada não lhes aproveitou em nada. Ouviram a palavra, não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Nosso tempo tranquilo, a nossa devoção familiar não seja sem fé. Se não temos fé, se não cremos naquilo que nós lemos, se não especificamos e interpretamos e aplicamos bem esta passagem particular, esta promessa particular, apenas iremos ler. Então, estou a ler a Bíblia e já fiz o meu dever de hoje, mas não levaste esta palavra de uma forma particular e aplicar a fé, e crer, e abraçar, sabendo que isto é meu. Este tempo tranquilo, essa devoção não será frutífera. Sabe o que é dito em Hebreus 11, 6? Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar. Tempo tranquilo sem fé é impossível agradar. Ler a Bíblia sem fé é impossível agradar. Ouvir a palavra de Deus sem a fé é impossível agradar.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Como é que vamos crer? Você não pode ver a Deus fisicamente. Vê a Deus quando você lê a palavra. Ele fala contigo através da sua palavra escrita. Ele diz: este é todo poderoso. Diga-me o que você está a ler. Você vê a palavra, vê a Deus. Então, aquele que vem a Deus, creia que Ele existe, que é o galardoador dos que o buscam. Você tem que crer, Ele é. Você tem que crer que Ele é. Ele é a palavra. Ele, a sua palavra, Ele constitui uma pessoa. Quando você lê a palavra de Deus, então é Deus que está a falar. Ele honra, Ele exalta a sua palavra acima do seu nome. Então você entende. Eu venho a palavra de Deus, venho a Deus, venho a palavra de Deus. Isto vem de Deus. Então aquele é o galardoador dos que o buscam. Então esta é a razão por que o nosso tempo tranquilo, devoção diária, não seja sem a fé. Número 2, diligência obediente devorada por raposas. Diligência obediente devorada por raposas. Cântaros de Salomão. Cântaros de Salomão. Cântaros de Salomão 2,15. Tirai as raposas que devoram a vinha. Tirai as raposas, as pequenas raposas que devoram a vinha. Eu quero que você pense das nossas crianças que vão para a escola. As nossas crianças que vão para a escola, o professor está ensinando. Quando a aula vai decorando, estão a seguir um certo currículo, estão a seguir um padrão. Não é apenas saltar de uma disciplina para outra. Tem que haver ordem, tem que haver um sistema para preparar para o exame final. Enquanto o professor vai ensinando um jovem, uma criança, que ele tem o seu telefone com ele e alguém toca, alguém liga para ele, então o professor está ensinando, ele tira o telefone de uma forma quieta, falar com a pessoa enquanto o professor está ensinando, então volta a guardar o telefone, então o professor ainda está a falar, então há uma alerta no telefone, então quando o alerta vê o telefone, ele quer ver o que está acontecendo, porque está interessado, que não quero ouvir nada do que vem de qualquer lugar, apenas quero ouvir o telefone. Então, olha para o game aí, então ele diz que vou fazer isto, depois da escola vou fazer isto. Então, o professor nesse momento ainda está ensinando. Então, outra coisa aparece no telefone, eu não vou perder isto, este é meu amigo, então se eu não lhe encontro agora, à tarde não vou lhe encontrar, então vai enviar o texto, o professor está ensinando, você está tendo o seu tempo tranquilo. Então, pequenas raposas do seu telefone, das suas alertas, dos seus textos, as coisas que estão entrando, e você está tendo o tempo tranquilo, então você está a atender a isto, tempo tranquilo, e você tem que sair para a casa de banho, voltar, está tendo tempo tranquilo, alguém está a fazer alguma coisa ali, então você, quem está aí? Traga isso. Você está tendo tempo tranquilo, você salta de um lado ao outro, não vai se beneficiar, não tem já disciplina para você continuar, para se concentrar naquilo que você está fazendo. Então, tira as palavra. Olha para Ezequiel 13, nos diz no versículo 4, Ezequiel 13, versículo 4, os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos,
Os profetas são como raposas no deserto. Há tempos em que você está tendo tempo tranquilo, já temos o maná diário. O maná diário é algo que com cuidado foi escrito com toda a mente para que possa te desenvolver, para que possa nos tirar do nível onde estamos para um outro nível. Mas você tem muitas coisas para ler que você faz e esta coisa você gosta disso. Talvez é algo virtual. Você tem isso, mas aquilo. E muitas das pessoas que escrevem essas coisas virtuais são como raposas no campo. Então, ao invés de ler o maná diário, você lê outras coisas. Você lê examinação das escrituras, mas as pequenas raposas não te fará com que tudo seja produtivo na sua vida. É por essa razão que existem pessoas que não têm tempo, não falham nessas coisas, mas não têm o melhor. Essas coisas diligência obediente devorada por raposas. Então, 3. Desenvolvimento destruído pelo fogo. Então, Tiago 3. Tiago 3. 5. Tiago 3, 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é um membro muito pequeno, mas ele se gloria-se. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Veja o versículo 6. Ele diz: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Eu quero que você olhe para a vida como um curso progressivo que nós saímos desta fase para outra. O curso da vida, assim que nos desenvolvemos, a nossa língua não está no controle. Vemos coisas que falamos e perdemos amigos por aquilo que nós falamos. Falamos e perdemos a paz por aquilo que nós falamos. Falamos e perdemos o foco por aquilo que nós falamos. Falamos e criamos inimigos para nós mesmos por aquilo que nós falamos. E ao invés de a nossa vida ser direita, então vai ter um tipo de clímax. A nossa vida não é assim. É como estamos a fazer meandros. Não temos um progresso. Um passo à frente e 3 passos atrás. Então já estamos 2 passos de regressão. Então voltamos de novo. Vou para o retiro, vou ler a Bíblia e vou orar. Fizemos isso sim. Então, mais um passo à frente. Mas assim que saímos deste retiro, saímos desta devoção, então com a nossa língua tornamos como fogo. Ele vai queimar todo o nosso guarda-fato, queima todo o nosso certificado, queima todo o nosso progresso, queima toda a nossa relação, tudo quanto nós temos, um passo à frente, 7 passos atrás. Isso é fogo. Ele está destruindo o desenvolvimento que nós devíamos ter. Assim que fizermos nosso tempo tranquilo e verá como você vai ganhar aquela manhã, quanto você adquiriu naquela manhã, então você bloqueia o caminho das raposas para que não venham e destroem aquilo que você ajuntou, bloqueia o caminho do fogo. Então você tem o extintor e você diz: eu vou ser mais sábio, não deixarei as raposas para destruir o progresso que eu estou fazendo. Eu oro para que isso possa acontecer em nome de Jesus. Viemos agora para o ponto número 3. O ponto número 3, a transformação acelerada, lucrativa em direção
a um divinamente futuro determinado. Eu oro para que o seu futuro nada possa influenciar o seu futuro de uma forma negativa em nome de Jesus. A sua devoção será produtiva. Você vai mover-se para frente e vai alcançar aquilo que você quer alcançar na sua vida em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu diria amém. A transformação acelerada lucrativa em direção a um determinante futuro determinado. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, corramos com perseverança, corramos com paciência e carreira no nosso coração, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Veja o versículo 2, diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Assim que olhar para este versículo de hoje, você verá que há coisas que Jesus Cristo aumentou ou teve que tirar. O que, por exemplo, entenda aqui como Pedro estava muito próximo dele. E quando ele disse, vou para a cruz, ele determinou o seu futuro determinado. Então Pedro disse, não, você tem que tirar tudo isso. Então você não entende as coisas que pertencem a Deus. Então estava a pregar algumas vezes, disse, amai os seus irmãos, suas irmãs, estão à sua espera, deixa o que esteja a fazer e vem, atende a nós, os seus familiares. Quem é minha mãe, quem é o meu pai? Os meus pais, quem são? Estes que estão a ouvir a palavra de Deus são os meus pais, são as minhas irmãs. Então colocou isso ao lado. Lembra, os fariseus vieram e chamaram um nome. Ele expulsa demônios pelo nome de Belzebu. Então ele tirou isso. Então há coisas que temos que retirar. Temos que ter um tempo tranquilo de qualidade. Há coisas que hão de vir. Há coisas que hão de vir como pressão sobre ti. E quando você não tem cuidado, há coisas que vão te tentar predominar. Você vai esquecer que há futuro. Veja que Jesus Cristo, ele tinha futuro. Qual é o futuro? O futuro para ele sentar ao lado direito do trono de Deus. Ele estava naquele futuro, a olhar para aquele futuro. Tudo quanto veio entre ele e este futuro determinante, ele tirou tudo. Ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta e ele olhou para este futuro. Você não perderá este futuro. E o seu futuro não vai te perder em nome de Jesus. Há 3 coisas que vamos considerar. Tônico acelerador poderoso para o coração. Tônico acelerador poderoso para o coração. O nosso coração físico, o nosso coração é muito importante para nos permanecermos fortes, para nos mover de como nós devemos nos mover. Se você tem buraco no coração, haverá problema. Se o seu coração delatou, haverá problema. Se o coração é fraco, haverá problema. O coração tem que ser forte, fortificado pelo Senhor, mesmo no físico. Então, a mesma coisa no espírito. Temos que ter esse tônico acelerador poderoso para o coração. Salmos 27, 14. Este é o tempo
Espera no Senhor, é o tempo esse que nós precisamos. Então você apenas está a calcular o tempo, eu já despendei uma hora. Por quê? Você gastou uma hora. Então aumenta nesta hora, você estava a ler, estava a sonecar, você não se concentrou, você estava a se distrair aqui e acolá. Mesmo que seja um pouco tempo, é melhor, mas com uma concentração adequada. Então, se você quer ler alto, então se você quer sublinhar, sublinha. Se você quer procurar uma concordância, procura. Se você precisa um dicionário bíblico para você conhecer o significado de uma palavra particular, faça isso tudo enquanto és ativo. Você não pode ser ativo e a dormir ao mesmo tempo, mas espera no Senhor. Espera no Senhor. Quando você espera no Senhor, tem que ser de uma forma proposital. Diz Jesus Cristo: estai em Jerusalém, esperai em Jerusalém, até que do alto sejais fortificado. O poder de Deus, eu estou esperando de uma forma particular, porque eu quero graça nesta área, porque Paulo, apóstolo, disse: eu clamei no Senhor, e ele disse: a minha graça te basta. Tem que ser algo específico. Nesta semana específica, eu vejo esta área que eu tenho que desenvolver. Neste período particular, eu vejo esta área que eu tenho que consertar. A minha vida tem que brilhar naquela área. Tenho que desenvolver na minha família, desenvolver no meu ministério. Espere no Senhor especificamente e anima-te. Enquanto espera no Senhor, saiba que assim que esperando no Senhor não será em vão. Tenha boa coragem, fortalece, anima-te e fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Se a carga parece tão pesada para ti, espera no Senhor. Se a coisa parece estar difícil, espera no Senhor. Você não entende o que está acontecendo com os filhos, não entende o que está acontecendo com este, mas aquele. A criança perdeu o amor que tinha, perdeu a noção das coisas, então isto está se tornando isto, mas aquilo, não sei o que posso fazer. Espere no Senhor. Parece que a vida não está a te dar uma direção. Espera no Senhor. Como é que vou conseguir isto, mais aquilo? Espera no Senhor, espera no Senhor. Então tenha um bom ânimo, tenha confidência no Senhor. Ele vai fortalecer o seu coração. Espera no Senhor. Anima, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ele vai te recompensar lendo a palavra em nome de Jesus. Toda a promessa que você for a ler será seu em nome de Jesus. Número 2. Penetrar na hora das perguntas sem se esconder. Penetrar na hora das perguntas sem se esconder. Então, vamos para Atos 8, 34. E esperando o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Esta é uma pergunta. De si mesmo ou de algum outro? Você está tendo o seu tempo tranquilo? Está tendo a devoção familiar, e aquela passagem que você leu, há uma promessa ali, aquela passagem que você leu, há um preceito ali, a passagem que você leu, há uma profecia ali, a passagem que você leu, há uma chamada de atenção, a passagem que você leu, há um mandamento ali, a passagem que você leu, há um exemplo ali. Então você está a perguntar daquela passagem: de quem fala isto o Senhor através desta passagem? É isto do Velho Testamento, esta promessa, esta profecia, este mandamento, esta chamada de atenção, isto que Jesus Cristo falou. De quem fala? É apenas para os primeiros apóstolos? É apenas para as pessoas que estavam com ele quando estava aqui na terra? É para as pessoas de hoje?
quando ele disse, quando o Filho do Homem vier, estava a falar das pessoas na primeira geração, quando Jerusalém será destruído nos primeiros 100 anos antes de Cristo. Ele estava a falar do tempo no qual estamos a viver agora. Qualquer passagem estamos a ler, faça a pergunta. Então, essa pergunta será uma pergunta penetrante que vai se aplicar a ti. De quem está a falar o profeta? Isto de si. Fala de si para as pessoas ao redor ou de outras pessoas. Isto que estou a ler hoje, você vai perguntar a si. Quando você lê, vai descobrir que isto é para ti. Isto é para crentes. Está fazendo outra pergunta. O que é que eu posso fazer? Eu já li isto. O que é que eu posso fazer? Sobre o tempo tranquilo, sobre a devoção hoje. Eu estou fazendo uma pergunta. Eu ouvi de Cristo, ouvi da palavra de Cristo. Eu faço uma pergunta também. O que é que eu posso fazer? Atos dos Apóstolos 22. Atos dos Apóstolos 22, 10. E o que então disse eu, Senhor, que farei? Você leu a Bíblia então você chegou a este tempo, no tempo tranquilo. Você não pode fechar a Bíblia e você dizer, sempre que temos devoção, o que eu quero fazer é adoração e louvar ao Senhor, e depois de confissão, se há algum pecado, há uma confissão muito curta, então ações de graça, suplicação, sim. A, B, C, D, adoração, confissão, adoração e suplicação, tudo, é tudo. Mas você vai perguntar a si mesmo, Senhor, o Senhor falou comigo hoje, nesta devoção, neste tempo tranquilo, o que devo fazer? Você fará a pergunta, por quê? Isto que você leu hoje, ou você aprendeu isto hoje, pergunta isto, por quê? Por que que está lá? Alguma vez, como? Algumas vezes você lê, há coisas que você deve fazer. Veja Filipe, Senhor, está falando comigo, o que que devo fazer? Como seguir? O que posso fazer hoje? Deixou Samaria e foi para o lugar deserto e viu uma pessoa solitária e ministrou a ele. Se isso é aplicável a mim, ó Senhor, você tem que fazer pergunta como? Tem que fazer pergunta quando? Quer saber quando é que isto deve ser feito? E todo momento você quer ter a certeza que você confia no Senhor, você lê a palavra do Senhor, você obedece a palavra de Deus, você segue ao Senhor. Então, número 3 agora. Sede qualificada, devotada para o seu santo. Sede qualificada, devotada para o seu santo. Tudo quando você lê, tudo quando você aprende, tudo quando você aprende no tempo tranquilo. Você pergunta a Deus, pede para mais graça, mais piedade, para mais justiça. Procura pela bondade de Deus na sua vida. Isto tem que estar lá. Louvado seja do Senhor, sou salvo, mas não estou satisfeito. Louvado seja o Senhor, mas não estou satisfeito. Graças a Deus, não estou satisfeito nesta área. Li as Escrituras. Eu conhecia essas Escrituras há 10 anos, mas não estou satisfeito. Eu quero ir próximo ao Senhor, mas não estou satisfeito. Esta paixão, isto tem que estar lá sempre. Mateus 5. Bem-aventurados os que têm sede, porque eles verão o Senhor. Você leu a palavra de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Depois disso, então, são as riquezas do Senhor, porque serão satisfeitos. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede. Mais de Deus, mais da bondade, mais da graça, mais das suas palavras, das suas riquezas. Será. O Senhor nos falou esta noite sobre o tempo tranquilo, proveitoso para crentes e famílias.
para o crente, para o ministro, para todos nós, para cada um de nós. Eu oro. Tudo quanto nós aprendemos hoje será escrito no coração, nos nossos corações. Você fará progresso. E o seu tempo tranquilo de devoção será melhor a partir de hoje, mais do que nunca, em nome de Jesus. O Senhor vai te equipar diariamente com as bênçãos celestiais em nome de Jesus. Levanta e aplica ao Senhor, aplica a sua vida. Diga a Deus de tudo quanto aprendemos. Você precisa de que este tempo seja mais proveitoso, como procurar a face de Deus. Abra a sua boca e fala com o Senhor.